Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais um programa Papo de Campeão, aqui no estúdio Pode Avançar. E nessa noite a convidada é uma pessoa bem interessante para que você possa conhecer sobre toda a história da vida dela. Ela não está mais aqui em Macaé, mas é macaense. Hoje ela se encontra no Rio de Janeiro desenvolvendo muita coisa bacana dentro do esporte. Por isso, a ideia de convidá-la para poder participar conosco na edição dessa semana. E conosco está a Gisiane. Boa noite, minha querida, tudo bom? Gisiane, estou muito feliz de você ter recebido e aceitado o nosso convite. Esse programa é um quadro, na verdade, onde a gente fala muito do esporte. A gente tem a ideia, a gente entende, acredita que o esporte, ele transforma a vida de pessoas, ele traz saúde, ele está envolvido no meio da educação, enfim, o esporte ele muda, ele transforma a vida de muita gente e transforma de uma forma positiva, onde a gente consegue literalmente viver melhor, não é verdade? Não só no sentido financeiro, mas também mais na questão de a gente ter uma vida saudável, né? Porque o esporte, ele traz vida. E fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, porque a gente quer conhecer a história de uma macaense que tem muita coisa no esporte. Então, para começar, eu já falei que você é macaense. Fala um pouco pra gente da sua vida em Macaé, da sua família, de onde você vem, de que bairro, qual lugar, onde você foi criado, literalmente aqui dentro da cidade que a gente mora hoje. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar conversando com vocês e estar mostrando um pouquinho da minha vida, né? Porque realmente o esporte muda vidas. E eu acho que o esporte na minha vida foi o que me deu mais alegria, né? Eu sempre gostei de futebol. Eu sou nascida e criada em Macaé. Eu sou moradora da Barra. Eu sou filha de pedreiro e filha de costureira. Então a vida é bem humilde, né? Mas graças a Deus nunca faltou nada pra gente. Então eu sempre tive um sonho de ser jogadora. Eu sempre olhava, de vez em quando, tá? Passava alguma coisa na televisão sobre as jogadoras da seleção brasileira. Cici, Pretinha, Roseli. Aí eu queria ser igual essas meninas. Eu falei, eu preciso ser jogadora de futebol. E eu sempre quis jogar bola. E infelizmente, né, eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 8, 9, 10 aninhos. Não era muito, né, bem visto essa questão de futebol para as mulheres. Só te Então, cortando rapidinho, semana passada nós colocamos no ar um programa que eu gravei aqui com uma pessoa também, uma convidada, que ela foi jogadora de futebol. E ela sim. falou a mesma coisa. Ela é macaense e ela falou assim, olha, na minha idade, até os meus pais, até minha mãe reclamava, brigava comigo, porque existia um preconceito gigante o fato das mulheres gostar do futebol, né? E, no entanto, ela também foi jogadora até profissional. Sim, isso mesmo. Porque assim, eu sempre quis ser jogadora, então, mas em contrapartida, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha mãe e do meu pai. Então, eles sempre me apoiaram. Então, eu já queria ser jogadora, aí com 8, 9, eu jogava na escola, eu jogava na rua. E com 12 anos, eu cismei que eu tinha que montar um time de futebol. Eu e minha irmã. A minha irmã nunca foi do esporte, Gisele. Eu tenho duas irmãs, a Gisele e a Adriana. Ela nunca foi do esporte, mas Gisele, falei, vamos jogar, vamos montar um time? Só tinha eu e ela. Falei assim, pô, duas já temos. Falei, vamos pelo menos para um time de salão. Que time de salão fica mais fácil, né? Não precisa de muitas jogadoras. Verdade. Aí fomos em vários treinadores. Aí eu fui atrás de um treinador que mora perto da minha casa, Raul. Aí na época ele treinava meninos. Só que ele não se interessou muito em treinar meninas, né? Não dá, né? Aí, tipo, você meio não que. É compatível, meio que. Você é fragilzinha. Aí eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Aí tá. Aí fui em outro treinador, Lilija. Aí Lilija comentou também, eu tenho muitos meninos pra cuidar.
né, mais mulheres, eu não sei se eu vou, né, se vou dar conta. Aí beleza. Aí eu fui em mais 2 treinadores, que eu não lembro o nome na época, e fui no último treinador, que é o Vinícius. Aí Vinícius aceitou montar uma equipe feminina. E a minha vida aqui em Macaé começou. Isso foi na Barra? Isso foi na Barra, dava treino na Barra. A gente treinava ali em cima, no Coreto, numa quadra que tinha ali. Sim. Treinava numa quadra que tinha ali em cima e treinava na areia. A gente jogava futsal e jogava beach soccer. Oh, que legal. Porque a minha paixão sempre foi o futebol de areia. Mas eu jogava salão e jogava... Mais puxado, né? É mais cansativo. Mas eu sempre gostei muito. Porque eu sempre tive muita força física. Sim. Então eu sempre gostei muito. Então eu só queria gastar minha energia. Então aí ele topou. Aí pagávamos um valor simbólico, eu não lembro na época qual era a moeda. Eu não sei se era R$20, 25, um valorzinho de tipo de mensalidade. Entendi. Né? Pra ajudar, né? Tá se dedicando ao profissional. Se dedicando a gente. E assim começou. Aí nisso, eu com 12 anos, e foi evoluindo, aí montando as equipes, aí começou a aparecer outras equipes aqui em Macaé. Então você é macaense, moradora da Barra, filha de pedreiro, costureira. Isso é muito bom a gente saber, porque a ideia que se tem é de que os jogadores, as jogadoras, as pessoas que conseguem vencer na vida, elas não saem de lugares como Macaé, por exemplo, né? Então você prova isso pra gente, que é possível acontecer, mas fala pra mim como dentro desse contexto aqui da nossa cidade, você conseguiu começar esse relacionamento com o esporte, entrar de fato no esporte. Então você teve a oportunidade, né, como poucas pessoas tiveram, que eu vejo dessa forma, principalmente sendo uma menina, tiveram a oportunidade de treinar, aprender os fundamentos, e você seguiu a sua carreira de futebol, né, como jogadora de futebol, como atleta. Só que hoje, como naquele tempo ainda era pior ainda, hoje ainda tem alguns projetos, existem alguns projetos, mas é muito difícil hoje para as crianças da nossa cidade conseguir chegar aonde você chegou, por exemplo, como um profissional, como atleta profissional. E hoje existem, como a gente tem o Superando Expectativas, que é um projeto social voltado para as crianças dentro do esporte. Hoje ainda existe um ou outro, mas ainda há dificuldade. O que você acha desses projetos hoje dentro da cidade? Qual a importância, se você julga que é legal? O que isso pode agregar? Eu tive essa oportunidade, né? A minha intenção era ser jogadora. Eu não imaginava que ser atleta iria trazer tantos benefícios para mim, né? Então eu imaginava que eu só queria jogar bola. Só que acaba agregando tudo. Então você treinar disciplina, você treinar o caráter, você fazer trabalho em grupo. Então tudo isso tá dentro do futebol, né? Então eu fui abençoada que ele aceitou e que meus pais, né, ajudavam a bancar, né, custear o trabalho, né, do profissional, do Vinícius. Então, assim, querendo ou não, isso foi um treinamento que eu tive, uma bênção que ele deu pra gente, e eu queria ser uma excelente atleta. Então, para isso eu precisava estudar, que minha mãe sempre falou, tem que estudar. Entendi. Tem que agregar valores. Então, assim, eu acho que o projeto, sim, ele é importantíssimo. Você tem, sim, que ter vários projetos na cidade. Então, eu fico muito feliz em ter conhecido esse projeto, o Superando Expectativas, e saber que com 15 anos, eu saí daqui, de Macaé, fui morar no Rio. Então, eu fico muito feliz em saber que existe esse projeto voltado para agregar valores, agregar caráter, companheirismo, para as crianças serem felizes também, né? Até porque o esporte, você tem que estar feliz. É verdade. Então, eu acho que você, sabendo que uma criança está dentro de um projeto sério, né? Um projeto íntegro, eu acho que isso aí agrega muito e faz, eu acho, com que as pessoas ficam
querendo entrar num projeto e saber que tem bons profissionais. Eu acho que falta. Eu fico muito feliz de saber que eu estou aqui conhecendo esse projeto. A gente vê, como eu falei, a transformação na vida das pessoas, né? Porque a criança, ela chega, na maioria das vezes, para brincar. Acha legal, aquela coisa toda. E quando ela chega lá, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, ela começa a observar o quanto isso fez bem na formação dela de caráter e não só como uma atleta, né? É muito bacana mesmo. Mas, Gi, fala um pouco pra gente como que você, os seus primeiros passos lá com o Vinícius, depois eu acredito que você começou a ter um treinamento mais específico, disputar algum tipo de campeonato. Como foi essa sua trajetória já entrando ali nos primeiros campeonatos, por exemplo? Então, no início, né, não tinha muitos times, né? Eu tinha 12 anos, então, naquela época... Era difícil de encontrar? Era difícil. Então, assim, Juventus foi um dos primeiros times. Aí, na época, foi Juventus, aí tinha Lagoa, aí tinha o Raça Flá, aí tinha um time, às vezes, acho que da Malvina, Botafogo. Então, assim, Entendi. mas não eram meninas que, tipo assim, que tinham que treinar, só treinar. Muitas meninas trabalhavam. Eu tinha meu horário, né? No caso, a nossa equipe do Juventus, tínhamos horários para treinar. Porque tem todo o fundamento de passe, domínio, condução de bola, dribles. Então, assim, não é só jogar o futebol, não é só botar a bola para rolar. O intuito do Vinícius treinar a gente era de transformar as meninas. Então, eu aproveitei o máximo, eu aproveitei o máximo daquilo ali porque eu queria ser jogadora de futebol. Eu queria jogar com a jogadora da seleção brasileira. Esse era meu sonho. Então, assim, eu sabia que eu precisava ser muito boa para alavancar. Eu só sabia disso. Então, assim, começamos com torneios de bairros. Aí começou com torneios tipo fora. Casimiro de Abreu, Carapebus, Quissamã, Tamoios. E jogava todos esses torneios. Ele escrevia a gente todos esses torneios. E nisso eu fui pegando mais experiência, muito nova. Só que eu jogava com meninas, mulheres já acima da minha idade, que não tinha também campeonatos, com meninas da minha categoria, que hoje já tem, no Rio tem. Sim. Né? Então, assim, isso é legal. Mas, assim, eu joguei com jogadoras que, naquela época, eu tinha 12 e ela tinha 25, 40. Então, mas mesmo assim, eu ainda conseguia me sobressair porque eu aproveitei, eu acho que tinha também um pouco de um dom. Eu não sei de quem eu peguei esse dom. Meu pai, meu pai, eu não sei se meu pai não foi aquele jogador, mas eu tenho um tio, né, que jogou muita bola, entendeu? Meu tio Joelson, então eu creio que pode ter sido uma árvore, árvorezinha. Talento. Então, a minha vida foi assim. Só queria saber de treinar e estudar. Minha mãe sempre falou, para você jogar, você tem que continuar estudando e ter notas boas. Ainda tinha isso ainda. Então, eu aproveitei e disputando no Campeonato Macaense, jogava no estádio no centro da cidade, né, o Expedicionário. Não sei nem como tá hoje, mas eu fui muito feliz ali. Eu fui muito feliz naquele estádio. Um dos estádios que eu chegava, aquele você criança, chega num campo assim de futebol e caramba, será que eu vou conseguir correr esse campo todo? E eu conseguia e fazia vários gols. Eu treinava muito. Eu ia te perguntar isso agora. Qual era a posição que você jogava ou joga? Naquela época, eu jogava de meio campo e meio atacante. Era essa a posição que eu jogava. Mas para qual lado, qual dos dois lados do campo que você era? Eu jogava sempre pelo lado esquerdo. Lado esquerdo. Mas eu gostava de jogar dos dois lados. Eu às vezes corria o campo todo porque eu tinha muito fôlego. E eu não queria perder. Não, só com a direita. Só com a direita. Só com a direita. Então eu queria correr o campo todo. eu tinha tanta fome de bola que eu corri o campo todo. Mas enfim. Então eu fui muito feliz e joguei pouco tempo aqui em Macaé. Eu com 12 anos comecei
E com 15 anos, teve um torneio Rio das Ostras. E com isso veio os clubes do Rio de Janeiro. Aham. Aí veio o Vasco, Botafogo, Fluminense e o Flamengo. Os maiores, né? Os maiores. E com isso, a equipe do Botafogo, ou alguém da comissão do Botafogo e do Vasco, gostou do meu futebol. E eu nem acreditei, porque era meu sonho. Eu falei, caramba. Aí eu escolhi o Vasco, porque minha Falou mãe... no Vasco? minha mãe é Por que tu escolheu o vascaína. Botafogo, poxa. Minha mãe é vascaína. Eu falei assim, eu tenho que ir para São Januário, eu tenho que conhecer São certo. Januário. Aí eu escolhi o Vasco e a Helena Pacheco foi uma dessas bênçãos que eu falo que eu tenho vários anjos na minha vida. Então a Helena é um dos anjos da minha vida. Conversou com o Vinícius e Vinícius, meu treinador, ele na época conversou com a minha mãe e explicou, né? E mostrou duas opções, Vasco ou Botafogo. Aí a gente escolheu o Vasco. E fui morar, a princípio fui fazer vários testes dias de sábado e de domingo. E alguns testes durante a semana. Aí meu pai custeava, meu pai tinha que ir e voltar. Aí eu aluguei uma van. Aí às vezes eu alugava uma van, às vezes eu alugava um carro. Aham. Porque não ia só eu. E algumas jogadoras tentando também Entendi. passar no teste lá. Eu já estava basicamente certa. A minha irmã chegou aí também, Gisele. Minha irmã era 1 ano mais velha que eu tinha 12, eu tinha 15 e minha irmã tinha 16. Então, 1 aninho mais velha que eu só. E ficávamos indo treinar na casa do marinheiro, ficávamos indo treinar ali na Varig, na Ilha do Governador. E chegou o momento em que surgiu uma vaga no apartamento, na Tijuca. Aí o Vasco me levou para o Rio, então eu fui morar Aí já não era com mais 15 teste, anos. você já estava Eu já estava dentro da Sim, equipe. Então sim. eles já me viam inseridas dentro da equipe. Então você passou a ser jogadora do Vasco da Gama. Isso, jogadora do Vasco da Gama. Aí meu sonho, assim, tava se realizando. Tava começando. Tava. Pra mim, eu tinha 15 anos, pra mim era aquilo ali tudo. Só que não era só tudo. Eu comecei a pensar em outras coisas e que foram acontecendo, só bênçãos na minha vida, que eu falo que eu sou uma pessoa abençoada. Graças a Deus. Sou. E eu não posso reclamar. Graças a Deus. Entendeu? Você tem algumas fotos aqui que a gente separou para poder mostrar aqui para quem está assistindo a gente. Você participando de alguns jogos, alguns campeonatos. Eu queria ver alguma foto sua aí no Vasco da Gama. Aí, essa foto aí, volta aquela foto lá. Uma anterior. Essa foto aí, explica um pouco pra gente dessa foto aí. Eu acho que ela tá até um pouco depois do Vasco, né? Essa foto aí já é bem 10 anos. Depois? 10 anos. Não, então não aí fala eu tô dela com agora, 25 anos. Não, então volta um pouquinho. Volta uma dessa aí. Essa foto primeira lá. Do time do Juventus? Essa aí aí. foi uma das primeiras equipes. Cara, que legal. A minha irmã tá ali. A terceira. A agachada terceira, ali, de lá pra cá. sim, É a minha irmã, sim. Gisele. Cara, que Essa legal. foi. E tem várias jogadoras aí. Várias craques de bola. Várias meninas Que saiu desse time aí? que jogavam muito, mas não tiveram oportunidade. Ah, entendi. Muito. Porque tinha que trabalhar. Entendi. Então, meninas, tinha moças que, né, jogadoras que já tinham, já eram casadas, tinha algumas que já tinham filhos. Então, que o sonho, talvez, né, tava um pouquinho distante. Eu, com 15 anos, 12, 13 anos, acho que eu tinha... Aí, eu acho que eu tô com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Passa só mais uma aí dessa pra gente, aquela que tá o Edmundo lá. Aí passa pra próxima. Essa aí, ó. Essa foto aí. Quem é essa jogadora aí, camisa do Flamengo aí? Essa aí sou eu.
Isso aí foi um campeonato na Gávea, um torneio, né? Um torneio na Gávea, que eu jogava anteriormente no Vasco. Sendo que algum olheiro do Flamengo gostou de mim e de uma outra atleta do Vasco. Aí levou a gente pro Flamengo. Porque nós éramos duas jogadoras que diferenciadas, que faziam muita diferença. Aí levou a gente pro Flamengo, acabou a gente sendo várias vezes campeãs pelo Flamengo. Ali você não ganhou do Botafogo, não, né? Ganhei. Poxa, brincadeira, hein? Ganhei. Seu time? Meu time. Ganhei. Ali você tá com quantos anos? Aí eu tô com uns 27 anos. 27 Uns anos. 27 anos. Passa aí, tem mais foto aí com ela no Vasco? Aí. Esse aí foi o campeonato anterior, aquele do Flamengo. Ah, entendi. Eu jogava no Vasco, que era uma equipe do Geração, que treina no Rio, lá na praia de Copacabana, né, que é o Geração, é um projeto gigantesco, né, que eu treinava nesse projeto e jogava pelo Vasco. Nessa época tinha um convênio com o Vasco, que é do Entendi. professor Almir, né? Entendi. E foi esse campeonato antes de eu passar pro time do Flamengo, de beach soccer. Qual a sua ligação com a questão do esporte e com o militarismo? Porque eu tô sabendo aí que você é oficial, aí tem que prestar continência pra você aí. Não, oficial não. Não, eu sou Fala pra praça. gente qual é a sua vida militar. Como que surgiu? No meio do esporte surgiu a vida militar? Então, isso aí foi... Basicamente, eu já estava já com uns 25 anos. Foi 2009. Eu tinha acabado de chegar da África, cheguei da África no finalzinho de 2008, que eu fiz uma pré-temporada de 6 meses lá na África para jogar, para se classificar, né? A seleção de Guiné Equatorial, para se classificar para a Copa do Mundo. Então eu me naturalizei guineana. É mesmo? Para jogar nessa seleção. E com isso eu tinha acabado de chegar. Essa ligação, né, com o militarismo tem a ver com isso. Essa minha chegada, eu cheguei no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, em 2008, eu tive outro anjo, que o Marcos Gaspar falou que ia abrir uma seletiva para jogar na Marinha, para entrar para a Marinha. Eu falei para ele falou assim, ó, vai abrir uma seletiva, se você tem bom futebol, né, tem currículo, e vai abrir aí, fica ligado na internet. Aí surgiu esse PROLIM, né, Projeto Olímpico Militar, e foi onde começou. Se eu não me engano, o PROLIM começou em 2008. Eu sou da segunda turma desse projeto. E que continua, tá? A gente tem aí a Bia, Sim. Faz parte desse projeto. Então, vários atletas que estão aí, que jogaram essas Olimpíadas na França, são vários desse projeto. Aí ali aí foi assim que você encontrou com o Edmundo ali? Ali, Edmundo, o Vasco treinava no Cefam. Mostra a foto lá do Edmundo. O Vasco treinava no Cefam. E como eu sou fã do Edmundo e minha mãe também, eu tirei essa foto e na época eu mostrei pra ela. Que bacana. Eu sou muito, muito fã do Edmundo. Fã do animal, Edmundo Muito. animal. Muito. Tá certo. E super educado, super solícito. E eu ali dando uma de fã, que eu sou mesmo. Quem não vai querer tirar uma foto com o Edmundo? Pois é. Gisiane, e como que você falou aí de mundial, de classificação para mundial? Fala pra gente quais os campeonatos que você chegou a ganhar e se você chegou literalmente à seleção ou do Brasil, ou seleção de outro país, o que você conquistou. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Então, em 99 eu joguei um campeonato pelo Vasco da Gama. E em 2000 começou meus campeonatos por lá.
E aí fui campeã dos Jogos da Paz. Antigamente tinha os Jogos da Paz, né? Eu não sei nem por que acabou. Mas aqui tá 2000, campeã dos Jogos da Paz. Em 2001, eu fui campeã brasileira, sub-17 em Ubá, em Minas Gerais. Eu fui campeã escolar do torneio em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Inclusive, nesse torneio, quem estava jogando comigo era a Marta. Olha só, da Porque seleção a Marta brasileira. tinha acabado Sim. de chegar no Vasco. Olha, Então, ela estava nessa equipe aqui. Aqui eu fui vice-campeã também estadual do Rio. Fui campeã do Campeonato Brasileiro, sub-19. Isso tudo em 2001, tá? Pelo Vasco da Gama. E em 2002, fui campeã dos jogos das favela, que antigamente era campeonato da Nike. Hoje Muito são legal jogos isso de aí. favela, é. muito bom. Isso. Inclusive, até no masculino saíram vários jogadores, né, profissionais aí Vários. desse torneio aí, esse campeonato das favelas aí. É muito interessante isso. Sim, sim. Mas é. Aí em 2003 eu também fui campeã desse campeonato. Isso tudo pela equipe do São Cristóvão. Ah, tá. Porque não poderia ser times grandes, tá? Entendi. Tinha que ser times, né, pequenos. Entendi. Hoje entra mais nomes de comunidade, né? Sim. Muquiço, Sim. vários Palmeirinha, entra mais nome de comunidade. Mas não pode ser, também você não poderia ser federada, tá? Não podia ser Entendi. federada. Então, esse pelo São Cristóvão. Aí eu fiquei em quarto lugar no campeonato. Aí, em 2004, eu fiquei em quarto lugar. 2005, eu participei. Também não 2005 também pelo São Cristóvão. Não lembro que colocação. Aqui tô falando de participação, né? E aí veio 2006, que eu fui para os Estados Unidos jogar no Rhino Soccer em Rochester, uma cidade linda, maravilhosa, que eu também pensava, falei, vou embora do Brasil. Falei, vou jogar lá fora. Só que acabou que disputamos o campeonato lá e nosso time não foi muito além, né? E o treinador na época também era um brasileiro, que é o René Playboy. Ele foi jogador do Flamengo, do Botafogo. O René Playboy. Um amigão que hoje é meu amigão mesmo. Entendeu? Aí acabou assim, graças a Deus era uma pessoa que falava português. Então deu pra gente se virar. Tranquilo. Eu não fui sozinha, eu fui com uma jogadora, a Shirley. Hoje ela tá sendo treinadora de uma equipe aqui. E aí, joguei pelo Macaé Esporte, tá? Que Olha tá aí, a participação do campeonato da Linaf. Olha aí, tá vendo? Eu lembro que chamei uma pessoa, né, para apresentar algumas jogadoras, para ver se podia montar, e eu querendo voltar para a cidade, né? Sim. Querendo voltar para Tava vendo a cá, oportunidade. acabou que não tinha muito apoio. Aí a gente fez uma participação, isso em 2007. Aí o que aconteceu? Eu já estava fazendo faculdade, né? Tá, em 2007 eu fiquei em segundo lugar no Universitário de Futsal, no Rio de Janeiro, que eu fazia faculdade de Educação Física. Educação Física. Na Castelo Branco, Universidade de Castelo Branco. Se formou quando chegou a se formar? Não me formei na Castelo Branco. Na época, ainda na situação não era legal, né? Da minha mãe e do meu pai, eu falei assim, vou fazer prova externa. Entendi. Eu precisava fazer uma prova. Aí fiz uma prova para FRJ. Aí passei. Eu falei assim, eu preciso passar nessa prova. Aí passei. Fiquei em quinto lugar. Então, eu fiquei muito feliz. Que aí eu não pagava mais faculdade, o gasto era menos. Né? Ajudava a minha mãe, que não pagando faculdade. Porque minha mãe e meu pai sempre custearam as minhas coisas. Sempre. Então eu tive o apoio dos meus pais. Mesmo na época eles, né, tendo um trabalho que assim, não tinha muito retorno financeiro, né? Mas eles sempre me... É muito importante os pais darem esse suporte, né? Essa base para os filhos, né?
Às vezes é melhor você dar educação, às vezes não. Sim. É muito melhor você dar educação do que você dar um presente, por exemplo. Sim, Porque quando você dá educação, você dá a oportunidade do teu filho ser um cidadão de bem, né? Uma pessoa que vai progredir na vida, vai ter uma formação para que ela possa vencer na vida, né? sim, Não ficar vivendo sem dignidade. A verdade é essa. Igual a gente vê hoje aí no país. Mas esse pensamento dos seus pais é o correto. Eu na minha casa, eu e minha esposa, a gente sempre falou, ó, se precisar ficar sem comer alguma coisa, fica, para poder passar para eles, dar oportunidade de ter sim. um estudo melhor. Sim, os meus pais, assim, eles nunca me falaram o que eles deixaram de fazer, mas eu sei que não foi fácil, porque eu recebi uma ajuda de custo mínima, né, quando eu entrei no Vasco, aí depois eu fui fazer faculdade. Faculdade eu tinha bolsa na Castelo Branco, eu não tinha dinheiro vindo em mãos, mas eu tinha bolsa, então Entendi. eu tinha uma porcentagem, né, então vinha basicamente descontado do meu boleto, né, o boleto mensal. Então aí depois que eu passei para a FRJ, ficou mais tranquilo, né? Aí em 2007, eu acho que eu já falei, né? Então, 2008 eu fiquei no segundo lugar do Universitário de Futsal. E isso foi 2008. E em 2008 eu tive que trancar a faculdade para ir para a Guiné Equatorial. Que Onde você passei 6 meses lá. se naturalizou. Me naturalizei. E como que foi essa experiência lá? Olha, a cultura lá é bem difícil, né? É um país bem. Eu não sei como tá agora, mas naquela época foi uma situação bem, bem complicada de alojamento. A gente não tinha alojamento direito. Estávamos numa casa muito ruim, de higiene precária, assim, uma coisa surreal. Que eu sei, estrutura fraquíssima. Fraquíssima. Mas eu quis ficar, né? Eu quis ficar lá e falei assim, eu preciso ficar aqui os 6 meses. Qual era a missão Entendeu? lá? A missão era classificar a seleção de Guiné Equatorial. Sendo que eu acabei rompendo a minha coxa, o músculo da coxa, e eu não joguei. Caramba. Eu acabei ficando, né, só de apoio, me tratando. Acho que faltava uns 20 dias para a competição. Eu acabei rompendo o músculo da coxa e fiquei bem triste, né? Até porque eu fui para isso. Mas o treinamento de lá é bem puxado. Bem puxado, assim. E estrutura precária atrapalha Precário. Então, assim, hoje eu sou formada em educação física, hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Para se utilizar para você chegar a uma força, para você chegar a uma velocidade, para você. Entendi. Então eu vi que lá a situação era bem precária, né? Eu não sei se foi isso que me. E conseguiu alcançar? Conseguiram. Elas classificaram. Mas eu também nunca mais quis voltar. Tá certo. Não E quis. essas medalhas aí? Então. Fala pra gente um pouquinho das contas aí. Olha, essa aqui é só aí, algumas, né? Olha só. Essa do meio aí é top aqui demais. Essa aqui foi dos Jogos Mundiais de 2011, né? Que foram foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil, foi no Rio. E nossos jogos eram no Clube de Regata Vasco da Gama. E não lembro qual outro local, mas isso aqui eu acho que foi uma das competições que mais me marcaram, né? Toda vez que eu pego nessa medalha aqui, eu fico muito feliz, porque eu fui muito feliz, né? Com a minha passagem, né? Minha passagem na área militar, eu fui muito feliz. Então essa medalha é uma medalha que eu tenho um carinho, não que as outras não tenham valor, mas essa medalha aqui é uma medalha que eu guardo ela, e quando diferenciada, né? Diferenciada. E essas outras duas aí?
Foram quais campeonatos? Então, essa medalha aqui também é muito especial, que foi o primeiro campeonato militar, né, que eu joguei fora do Brasil. Foi 2010 e foi na França. Ela também tem um valor simbólico, né? Tem um carinho. Todas as medalhas. Eu falo Todas assim, elas se eu têm uma falar pra história, você. né? Se eu falar pra Cada você medalha aqui, é uma história. sim. Cada medalha tem uma história. É. Aqui tem o campeonato estadual feminino de futsal. Fui campeã. Então, assim, todas têm uma história, todas têm um valor. Pode ser uma simples medalha. Ah, que legal. Que Tem pra mais alguma mim- coisa aí pra mostrar a gente de vídeo? Se tiver vídeo, foto. A Gisiane, você que está assistindo a gente, essa menina é um fenômeno, tá? É um fenômeno. Ela literalmente venceu, conseguiu o que muita gente já tentou aqui da nossa cidade de Macaé e não conseguiu. Mas você pode conseguir ainda. Mas enquanto isso, vai lá, se inscreve no canal, pode avançar, dá um like lá e não deixe de clicar no sininho para chegar mais conteúdo para você na sua casa e você continuar acompanhando a gente aqui. Agora eu quero ver mais um pouquinho lá da Gisiane. Gisiane, essa foto aí, isso aqui é em Macaé? Não, isso aí é lá nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos, ó. No clube que eu joguei, nos Viner Sockers, Rinoceronte. Ah, que legal. Isso aí foi lá. Eu vi, você ganhou também, você teve campeonato lá que você ganhou, né? Eu participei. A gente não conseguiu levar o trabalho adiante, que acabou... Assim, acabou o período, né? Tem Sim. um período, né, de treinamento. É diferente daqui. Aqui você faz... Você joga o ano todo. Lá tem um período de 4 meses de treinamento. Entendi, uma Entendeu? temporada Uma temporada curta, né? curta. Que aí... E também, assim, não era uma coisa de valor diferenciado. Eu também já tinha minha filha, Ah, que eu não tá, falei, entendi. né? E ela foi? A tua filha foi Não, junto? minha filha não. Minha filha não foi. Minha filha aí tinha 3 aninhos. E 3 como que aninhos. você fez? Você levou ela? Não, não levei. Minha mãe ficou com a minha filha. Minha mãe sempre me apoiou cuidando da minha filha. Porque eu tive ela com 17 anos. A minha mãe falava assim, você vai continuar estudando, jogando, e eu vou te apoiar. Eu acho que eu mostrei pra minha mãe que eu era uma boa filha e responsável. Que eu tava saindo de casa pra ser jogadora de futebol. Como tem vários Sim, jogadores que Sim, né, sim. têm seus filhos e Sim. acabam vivendo. Olha aí, né? cara. Isso Olha aí ele foi, aí. isso aí foi uma Velho final. Lobo. Isso foi uma final do Campeonato de Favela, que ele foi prestigiar a gente. E eu tava muito tímida, mas toda feliz. E ele super educado. E ali atrás a Carlinha, a Raquel, também jogadora do meu time. Isso aí é a equipe do São Cristóvão. Zagallo foi um ícone, né? Fez história história. no Fez Botafogo, história. inclusive. Foi, Na seleção. O São Cristóvão aí. Isso aí já é em outro ano, tá? É o São Cristóvão, sendo que é em outro ano. Você Joguei- rodou bastante, né? Rodei. A sua experiência como atleta é grande. E eu acho que talvez tenha até coisas que tenha passado, né? Mas se a gente ficar falando aqui, Sim, sim. vamos ficar aqui o quê? Uma semana. Tá certo. Olha, o Roberto Dinamite. Ah, sim. Isso aí foi um jogo do Vasco em que o Roberto chamou a gente. Aí isso aí foi o primeiro convênio da Marinha Vasco. Aí, legal. isso aí foi em 2010. Então, esse aí foi um jogo, né? Que nós fomos convidados, algumas jogadoras da Marinha foram convidadas para assistir. E aí eu falei, se eu vi o Roberto, eu falei, pô, Teve a oportunidade de ídolo conhecer. do Vasco, eu falei, tem que tirar foto e mandar pra minha mãe. Eu Sempre sempre pensando na minha nela. mãe, sempre. Ah, que Eu bacana. encontrei uma vez com o Juninho e eu falei com ele no Cefam. Eu gravei um vídeo, é porque eu não lembro, mas eu gravei um vídeo, porque teve um jogo do Vasco, eu não lembro contra quem, que minha mãe falou assim, ele vai meter um golaço de falta.
Depois ele Foi lá e fez. fez um golaço. E eu falei pra ele, Juninho, minha mãe naquele jogo, ela falou, ele vai meter um Ele é golaço de falta. profeta. Foi. Aí ele falou assim, ó, vou gravar aqui. Ele gravou, Dona Ruth, muito obrigado. Pode falar toda vez que eu estiver ali cobrando a falta. Olha Pode que falar legal, cara. que eu vou Poxa, fazer o gol. Que legal. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com certeza, por você ter sido, se você ser mulher, ter sido atleta, com certeza você deve ter influenciado a sua família. Então eu te pergunto, isso é real? Você influenciou a sua família? Hoje você vê, depois de você tiveram outras mulheres querendo jogar futebol? Hoje tem alguma criança, alguém que quer, olha só, eu quero ser como a minha prima, a minha tia, eu quero ser como a Gisiane. Ó, assim, em relação à minha filha, sobrinhos, não saiu nada. Nenhum jogador não tinha. Nem vontade? Não, assim, vontade assim, de jogar uma peladinha, um joguinho, mas assim, com habilidade, não. Não saiu. Eu acho que na minha época e na geração da minha filha, dos meus sobrinhos, não vieram. Eu não influenciei filha nem sobrinhos, né? Mas eu tenho uma prima, né, filha do meu tio, Sofia, que hoje está no projeto Superando Expectativas. Então, assim, essa daí vai levar o nome dos cordeiros, né? Até porque, de repente, ela, pela idade, né? Sim. Que agora já não tem mais aquele preconceito. Não existe Isso, não. aquele Tá preconceito. melhorando. Existe. Existe. Mas não Infelizmente. Não é aquela coisa que tinha antigamente, antigamente, pô, jogar bola Isso. tá mexendo no gênero, isso e aquilo. Isso. Então, hoje não existe mais hoje isso. até na cabeça Ou dos menor. pais, né? Até na cabeça dos pais isso tá melhorando. Que até porque lá fora, nos Estados Unidos, eu cheguei a dar treinamento para meninas de 4 anos, 5 anos. Olha! Eu fiquei um mês dando treinamento, não. Eu estava auxiliando o meu treinador. Muito tá? legal Então, assim, isso. ajudando ali a ensinar um passe, entendeu? E que ele imaginava que eu ficaria ali dando aula junto com ele. Olha. Que eu poderia até morar nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, a Sofia hoje está tendo oportunidade, pela idade dela, né, de ter um treinamento bem antes. Sim. Então, talvez se eu tivesse tido treinamento antes, talvez poderia alavancar mais ainda, mas também talvez não. Então, né, eu acho que a garotada de hoje, tendo os projetos, tendo o apoio, né, eu não falo só de projetos fora não, tá? Eu acho que o apoio vem da escola também. O incentivo tem que vir da escola, porque na escola você vai captar muitos atletas, muitas crianças que não têm oportunidade. Então, vem da escola, né? Então, apoios de pais, essa geração aí, né? Essa geração da Sofia, eu acho que já vai... Eu espero, né? Eu espero que ela tenha mais oportunidades do que eu tive, entendeu? Eu acredito que sim, porque hoje tem muita coisa voltada para isso, né? Tem. E graças a Deus. É por isso que eu falei que talvez hoje você acha que você não influenciou a sua família pelo fato de que passou uma ou duas gerações ali da criança ali e não teve ninguém, mas agora tem a tua prima. Mas na realidade, daqui a um tempo, daqui a mais uma, 2 gerações, você vai ver que você acabou influenciando, porque você foi a pioneira. E você pegou uma fase difícil, agora começou a melhorar. Gisiane, então você tá aqui, chegou em Macaé para o nosso bate-papo. Você vai ficar aqui até domingo, mas você só veio para esse bate-papo ou tem alguma outra coisa que você vai participar na cidade? Não, eu vim para o nosso bate-papo, né? Vim aqui prestigiar essa conversa maravilhosa que nós tivemos, né? Obrigado. Eu vim para esse evento, né? A terceira copinha do Superando Expectativas, que vai acontecer amanhã, né? No sábado, no CIEP Oscar Cordeiros, às 8 horas. Eu quero ver você lá. Estaremos juntos lá, Sim, pode deixar. Com certeza, prestigiando essa Copa com essas crianças maravilhosas.
A gente tem muita coisa para conversar, Muita. mas infelizmente o tempo é curto. Eu queria encerrar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem nesse encerramento para os pais, principalmente de meninas, né? O que você pensa, qual a mensagem que você queria deixar para eles em relação aos filhos dentro do esporte? E quero também de já deixar a porta aberta aí, deixar um convite para que você retorne, que é para a gente poder destrinchar melhor aí essa sua trajetória, essa carreira, porque eu sei que você tem desenvolvido alguns trabalhos no Rio de Janeiro e isso é muito bacana. Eu tenho certeza que tem muito fruto no esporte que você vai colher ainda, vai colher e apresentar para o esporte a nível até mesmo nacional. Fala pra gente. Então, a mensagem que eu quero deixar, né, para os pais, né, e para a família, né, que às vezes a criança é criada, às vezes não é com o pai, é com o avô, é com a avó. Apoie o seu filho ou sua neta a prática do esporte, porque eu acho que a saúde é vida. Todo mundo fala, saúde é vida, esporte é vida. Então, acho que a criança praticando o esporte, ela sai de um telefone, ela sai de um computador, que essa geração hoje está uma geração, né, de redes sociais. Então, mais para frente, né, vou falar sobre essa aluna, né, que eu conheço, que a mãe veio falar, minha filha mudou depois do esporte. Então, isso mais para frente. Então, a mensagem que eu deixo, apoie seus filhos. É pro esporte. O esporte é uma coisa boa. Então, apoie o sonho do seu filho. Se o seu filho tem um sonho, apoie ele, converse com ele, busque oportunidades para ele poder deslanchar, né, nessa trajetória, né, da vida dele. E com certeza, vamos voltar aqui. Voltarei, no caso. Obrigada pelo convite. Eu fico muito agradecida, né? E fico muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho da minha vida, porque tem muita coisa. Um pouquinho da minha vida, tá bom? Tá bom. Ó, você é uma pessoa maravilhosa e muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Manda um beijão, um abraço apertado na Dona Ruth, em toda a família Cordeiro, porque essa família Cordeiro tem história para contar, hein? E são pessoas de um caráter assim tremendo. Eu tenho muito carinho por eles e pela sua história também, tá bom? E para você que está nos assistindo, eu quero deixar um abraço para você, que Deus abençoe e não perca a oportunidade. Esporte é saúde, saúde é vida. Até semana que vem em mais um episódio do Papo de Campeão. Deus abençoe a sua vida.